nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. A Igreja coloca, caros católicos, duas missas que nos falam explicitamente da alegria nos dois tempos de maior penitência da Igreja. O domingo Gaudete, terceiro domingo no tempo do Advento, e o domingo Letare, quarto domingo no tempo da Quaresma. Isso é para podermos nos sustentar na alegria sempre. Com essa alegria mais explícita, recobramos a força para continuar nos nossos bons propósitos. Esses dois domingos em rosa do ano litúrgico nos indicam qual o sentido das diversões e das recreações para um cristão. Servir melhor a Deus e nem poderia ser diferente. Devemos entender bem o sentido católico das diversões, pois vivemos em uma sociedade em que as recreações, as diversões estão quase onipresentes. Sob o nome de diversão, entendemos todas as coisas que são causa de distração, de descanso, de deleite, de alegria, que tem por fim nos proporcionar um bem-estar que repara as nossas forças. Vivemos, caros católicos, em uma sociedade em que a diversão, o entretenimento, como dissemos, são praticamente onipresentes. Muitas pessoas, de fato, vivem para isso. A diversão, a recreação é a finalidade da vida delas. Se trabalham, é para depois poderem se divertir. Dá-se mais importância à diversão que ao trabalho e ao estudo, e muitas vezes a diversão é colocada até mesmo acima da família. Além disso, é inegável que as diversões em nossa sociedade são cada vez mais refinadas e cada vez, infelizmente, mais imorais. Diante desse culto prestado à diversão e diante da imoralidade da maioria esmagadora das diversões de nossa sociedade, muitos poderiam pensar que é de todo ilícito ao católico divertir-se e recrear-se. Isso seria um erro e um erro grave. Convém, caros católicos, compreender o bom sentido, o sentido cristão do divertimento que corresponde à virtude que se chama eutrapelia. Virtude que nos inclina a regular nosso comportamento nos jogos e nas diversões em conformidade com a razão iluminada pela fé. O primeiro ponto é que a diversão é plenamente conforme à natureza humana. Em todos os tempos e em todos os lugares, os homens sempre buscaram se divertir em maior ou menor grau. Tal universalidade no tempo e no espaço só pode ter como causa algo que é comum a todos os seres humanos. E o que é comum a todos os seres humanos é precisamente a natureza humana. Portanto, a diversão corresponde à nossa natureza. A diversão é conforme a nossa natureza humana e é mesmo necessária para a nossa vida física, intelectual e social. A diversão é necessária para a nossa vida física porque nosso corpo precisa de repouso e não pode suportar um trabalho contínuo. A natureza reage imediatamente diante de uma disciplina realmente desumana e passa bruscamente de um rigor exagerado a uma intemperança desenfreada. Isso vale, sobretudo, para crianças e jovens. Nossa natureza precisa de diversão, de recreações, porque senão não consegue continuar no seu trabalho. Mas é claro que essas diversões devem ser lícitas e moderadas, como veremos. A diversão é necessária para a vida intelectual. Depois de um trabalho intelectual que absorve o espírito, a alma tem necessidade de recreação. Até porque depois de um tempo, dominados pelo cansaço, já teremos muita dificuldade para raciocinar devidamente. Nossas vidas física e intelectual
precisam de recreação, isto é, precisamos recriar nossas forças para continuarmos depois fazendo bem o que temos de fazer. Nossas vidas física e intelectual precisam de diversão, quer dizer, de um pequeno afastamento do que estamos fazendo para depois voltarmos com mais força e melhor disposição. A diversão é como óleo que permite que as engrenagens funcionem melhor. A diversão, caros católicos, é também necessária para a vida social, pois as diversões sabiamente organizadas favorecem o convívio das pessoas, elas favorecem a amizade. O bom governo dos povos necessita de divertimentos bons e lícitos. Está claro, então, que a diversão em si não é um pecado nem algo inútil. Ao contrário, a diversão é algo bom e útil, conforme a nossa natureza humana, e é algo necessário para que possamos viver uma vida virtuosa. Mesmo nas ordens religiosas mais austeras, como os cartuchos, as regras prevêem momentos para que os monges possam se recriar e conversar santamente. São Tomás de Aquino relata a história de São João Evangelista, que ao perceber que alguns se escandalizavam ao vê-lo se recreando com seus discípulos, mandou que um deles, que tinha um arco e flecha, atirasse constantemente sem parar. Ele respondeu ao evangelista que se fizesse isso de maneira contínua, o arco iria quebrar-se, não aguentando a tensão. São João concluiu que também a alma se quebraria se nunca se recreasse. A recreação e a diversão são então, caros católicos, necessárias para nós, para restabelecer as forças da nossa alma. Todavia, essas recreações e essas diversões devem ser boas. O princípio básico que devemos compreender é que as diversões, como todas as outras coisas em nossas vidas, devem necessariamente estar subordinadas a Deus. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus, e essa é a nossa felicidade. Tudo o que fazemos deve ter em vista isso, de forma mais direta ou menos direta. Assim, a diversão deve ser um repouso da alma que não contradiga os mandamentos e deve nos permitir revigorar as nossas forças para servir melhor a Deus. Se a diversão, por alguma razão, vai contra a virtude ou faz diminuir o nosso fervor no serviço de Deus, não será uma boa diversão. Se é uma má diversão, ela poderá nos alegrar naquele momento, mas será uma diversão contrária à nossa felicidade, o que é um absurdo. E é um absurdo que ocorre hoje, infelizmente, com muita frequência. As pessoas se divertem contra a própria felicidade e ofendendo a Deus. Sigamos aqui, caros católicos, São Tomás de Aquino com sua habitual clareza, a fim de entender o que é uma boa diversão. Para que uma diversão seja boa, é preciso, em primeiro lugar, se abster de todo ato ou palavra torpe e de tudo que é de alguma forma nocivo para si ou para o próximo. Já dizia Cícero que existem diversões que são indecorosas, despudoradas, criminosas e obscenas. Não podemos nos divertir com aquilo que de alguma forma ofende a Deus. Poderíamos aceitar nos divertir com algo que crucifica novamente nosso Senhor Jesus Cristo? Evidentemente não. Enquanto rimos, nosso Senhor é ofendido. Uma diversão dessas é contrária à razão e à lei de Deus. A recreação serve, como dissemos, para nos restabelecer as forças, para retomarmos melhor o serviço a Deus em última instância. Se na recreação nos afastamos de Deus pelo pecado, é evidente que a recreação deixou de ser boa e lícita. Em vez de nos revigorar as nossas forças, essa diversão as enfraquece pelo pecado. Então, é evidente, a diversão não pode ser pecaminosa. Em segundo lugar, a diversão não pode tirar completamente a gravidade
da alma. É preciso tomar cuidado ao dar descanso para a alma pela recreação, para que não nos entreguemos inteiramente à diversão, para que não as coloquemos como a finalidade de nossas vidas, para que não relaxemos tanto o espírito que esqueçamos a seriedade de nossa vida aqui na terra. A diversão não é um fim, mas é um meio para podermos nos aplicar melhor a Deus, a nossos deveres de Estado, a virtude. E assim as diversões, mesmo as boas, devem ser usadas com moderação. São Tomás diz que bastam poucas diversões para repousar a nossa alma, como para temperar a comida, basta um pouco de sal. A diversão mesmo lícita, se é em excesso, vai pouco a pouco enfraquecendo a nossa alma, que tenderá a ver na diversão um bem absoluto e não mais um meio para restabelecer as nossas forças, para voltarmos a nos aplicar bem ao que é sério, para nos aplicar à salvação de nossa alma em última instância. O excesso de diversão nos torna a prática da virtude cada vez mais difícil, porque essa prática exige desapego das inclinações próprias, o que não é favorecido pelo excesso de diversões. Não se pode tampouco, levado pela diversão, perder o domínio sobre si mesmo. A diversão deve ser, então, na medida necessária para podermos voltar melhor ao que é sério. Inclusive, São Tomás diz que no caso da diversão, o divertir-se menos do que o devido é menos pior do que o divertir-se mais que o devido. Em terceiro lugar, caros católicos, então além da diversão ter que ser algo lícito e ter que ser feita moderadamente, em terceiro lugar, para que uma diversão seja boa, é preciso que ela corresponda às circunstâncias de cada um. Que ela corresponda à pessoa e seu estado de vida, que corresponda ao tempo, ao lugar, ao modo, enfim, quem está se divertindo, onde, quando, como. Nem toda diversão corresponde a todo mundo, ou a qualquer momento, ou em qualquer lugar, etc. A diversão, se são evitados esses três erros ao mesmo tempo, é boa e lícita, ela é virtuosa. E é um erro a austeridade excessiva pela qual a pessoa se privaria de todo o divertimento, pela qual jamais diria uma palavra que provoque salutarmente um riso, ou austeridade pela qual não consentiria em divertimentos lícitos e moderados. Estes, excessivamente austeros, podem ser chamados de ásperos e rudes, como diz São Tomás, citando Aristóteles. Como dissemos no início, caros católicos, vivemos em uma sociedade em que as diversões são quase onipresentes. As diversões se tornaram um fim da vida das pessoas, infelizmente. Elas vivem em função das diversões. Como diz o livro da sabedoria, aquele que ama o mal julga que a vida é um divertimento. Além disso, não é fácil achar diversão que hoje não envolve palavras ou atos torpes e nocivos ou levem a nos fazer perder inteiramente a seriedade da alma. Como não colocar em risco nossa alma com os filmes, os espetáculos, as músicas de nossa época, bem como seus livros, praias, para dar alguns exemplos. Infelizmente, quase nada se salva de tudo isso que encontramos com tanta facilidade hoje. Pouco se salva porque a sociedade não é mais movida, baseada nos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez em outra oportunidade tratemos particularmente de cada uma dessas diversões. O padre Roio Marim fala assim dessas diversões. Os prazeres e as diversões são cada vez mais abundantes, refinados e imorais. Teatros, danças, cinemas, praias e piscinas com imoral promiscuidade de sexos. Revistas, periódicos, novelas, conversas torpes, piadas provocantes, frases de duplo sentido. Ele continua dizendo que não se vive mais do que para o prazer e diversão.
ao qual se sacrifica muitas vezes o descanso e até mesmo o dinheiro necessário para as coisas mais básicas da vida. Poderíamos acrescentar nessa lista, evidentemente, os filmes, séries, inúmeros programas de televisão e também as músicas modernas. Falando do rádio e do cinema, Pio XI dizia: estes potentíssimos meios de vulgarização que podem ser, se bem dirigidos pelos sãos princípios, de uma grande utilidade para a instrução e educação, aparecem, infelizmente, na maior parte das vezes, como incentivos das más paixões e da avidez do lucro. Ele dizia isso em 1929. 1929, caros católicos. De lá para cá, a situação não melhorou, bem ao contrário. Esses meios, assim como a TV, poderiam propiciar uma boa recreação e uma boa instrução. Poderiam ser benéficos com bom conteúdo e usados com moderação. Mas na maior parte das vezes, para não dizer quase sempre, favorecem as paixões, são contrários à fé, dão um sentido mundano e pagão da vida. É uma pena ser tão raro algum filme, por exemplo, a que possamos assistir sem macular a nossa alma, sem ofender a Deus, ou simplesmente sem dar esse sentido mundano da vida. Diante disso, como se apresentam hoje essas diversões, o mesmo padre Royo Marim diz que a ninguém deve parecer exagerado o renunciar para sempre à maior parte dessas diversões. Na realidade, diz ele, aquele que renuncia a qualquer coisa por Deus, a nada renuncia de fato. É somente a nossa cegueira que pode achar que é um preço muito caro para chegar ao céu a renúncia a essas mixarias. Muitos acham que de fato somos radicais, exagerados, por repetir essas coisas, esses ensinamentos que decorrem naturalmente dos bons princípios da teologia. Claro, somos radicais e antipastorais ao desaconselhar coisas tão claramente escandalosas. Todavia, São Francisco de Sales, o santo da bondade e da doçura, é santo e proibia aos seus ajudantes domésticos o jogo de cartas e de dados, permitindo apenas o xadrez e as damas. Porque se opunha ele a esses jogos de dados e cartas, porque dependem em geral mais da sorte que da inteligência. E ninguém ousaria acusar São Francisco de Sales de rigorismo, mas somos acusados quando nos opomos a coisas tão escandalosas, tão prejudiciais às almas. Todavia, caros católicos, tão grave quanto essas imoralidades das diversões modernas, tais como se apresentam a nós, é essa concepção pagã da vida, que está profundamente enraizada na alma e que coloca a diversão como a finalidade última das pessoas. É como se dissessem, e realmente dizem, comamos, bebamos e nos divirtamos, porque em seguida morreremos. Essa mentalidade destrói o fundamento da vida cristã e nos faz esquecer nossa finalidade aqui na terra e a seriedade de nossa vida aqui na terra. Conhecer, amar e servir a Deus para poder chegar ao céu. Que critério claro podemos então usar para distinguir uma boa diversão de uma má diversão? Usamos um critério singelo, que são as palavras de São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor, de novo vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Podemos e devemos nos alegrar, mas no Senhor, isto é, dignamente, decentemente, cristamente, em conformidade com a dignidade de filhos de Deus pelo batismo. Diante de qualquer espetáculo, diante de qualquer filme, de qualquer música ou entretenimento, de qualquer esporte, qualquer leitura, diante de qualquer ambiente que frequentamos, diante de qualquer amizade, etc., devemos nos perguntar com toda sinceridade, isto é digno de um cristão?
é compatível com minha dignidade de filho de Deus, é compatível com alguém que deseja o céu. Nosso Senhor e Nossa Senhora no céu estão agradados com essa diversão, ou ao contrário, ela lhes causa desgosto e desagrado. O católico pode e deve se divertir, mas é preciso fazê-lo bem, de forma que a virtude, a santidade e o amor a Deus sejam favorecidos e não prejudicados. As nossas diversões têm a mesma finalidade da missa que hoje celebramos: reparar as nossas forças para continuarmos melhor e com mais vigor no serviço de Deus. Nossas diversões devem nos fazer entrar na casa do Senhor, quer dizer, no céu. Aproveitemos, caros católicos, o resto da Quaresma que ainda temos pela frente para nos corrigirmos nesse importante aspecto de nossa vida espiritual, que são as diversões. Os santos são efetivamente pessoas alegres. Já citamos São João Evangelista, poderíamos citar São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, São Filipe Neri, São Lourenço e, no fundo, todos os outros. Mas muito mais do que as diversões, o que lhes dá, o que lhes causa essa alegria é evidentemente a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.